Minha mãe me envergonhou na festa de anúncio da minha gravidez, então eu expus segredos da minha infância. Agora toda a minha família virou contra mim e eu cortei laços com meus pais tóxicos de uma vez por todas. Olá pessoal, eu anunciei recentemente minha gravidez, mas minha mãe decidiu arruinar a festa com sua negatividade e zombou tanto de mim que acabei dizendo certas coisas que criaram um ambiente realmente estranho. Meu marido e eu estamos casados há quase 3 anos e tentávamos conceber há cerca de 6 meses. Finalmente aconteceu e ambos estamos obviamente entusiasmados já que era algo que desejávamos há muito tempo. Decidimos fazer uma festa para anunciar isso às nossas famílias. Convidamos muitos amigos e colegas de trabalho, então praticamente todos que conhecemos e são importantes para nós estavam presentes. Infelizmente também convidei minha mãe, apesar de nosso relacionamento conturbado, uma decisão que agora me arrependo. Ela mostrou repetidamente que não merece estar ao meu redor, mas sempre tentei manter a paz na família e foi por isso que a convidei mesmo que nosso relacionamento não seja bom. Na verdade, nunca tivemos um ótimo relacionamento e isso foi realmente culpa dela já que me tratou muito mal desde criança. Ela era praticamente o estereótipo de mãe tóxica, sempre tentando monitorar tudo que eu comia porque queria que eu fosse bonita como ela. Ela foi modelo quando mais jovem, mas teve que parar por causa de sua gravidez e acho que sua obsessão constante em me transformar em uma versão miniatura dela e viver seus sonhos através de mim vem daí. Você poderia chamá-la de uma mistura de mãe controladora e superprotetora. Essa é a descrição mais precisa dela. Minha infância não foi fácil e minha mãe era um pesadelo para conviver. Meu pai quase não estava em casa pois era o único provedor e trabalhava por longas horas, então crescendo era apenas eu e minha mãe em casa. Ela me fazia participar de concursos infantis e a parte triste é que eu nunca ganhei nenhum. Acho que isso a tornou ainda mais ressentida comigo, pelo fato de ela tentar viver seus sonhos através de mim. Mas mesmo isso não estava funcionando, ela continuou me fazendo participar de concursos durante toda a minha infância, embora eu nunca ganhasse. Minha mãe me colocou em dietas desde 6 anos porque queria que eu tivesse a aparência perfeita e não ficasse muito gordinha quando crescesse. Na época eu era jovem demais para entender o que estava acontecendo com minha mãe, mas quando cheguei ao ensino fundamental percebi que havia algo muito errado com ela e comecei a me rebelar. Minha mãe preparava meus lanches e eu tinha sorte se recebesse algo mais do que meio fruto na maioria dos dias, então comecei a comer os lanches dos meus amigos também. Felizmente eu tinha amigos que não me denunciavam e compartilhavam alegremente seus lanches comigo. Acho que os pais deles também perceberam que minha mãe era problemática e em vez de reclamar de mim começaram a colocar comida extra nas lancheiras dos filhos. Isso foi muito gentil da parte deles e foi assim que sobrevivi no ensino fundamental. Foi difícil e eu detestava depender dos meus amigos para algo tão básico quanto comida, mas era assim que as coisas eram. No ensino médio as coisas ficaram mais fáceis porque meu pai me dava dinheiro para o almoço. Minha mãe não podia impedi-lo de me dar dinheiro para o almoço, mas ela me ameaçava dizendo que se eu engordasse me puniria me deixando com fome em casa. Eu sinceramente achava que ela estava brincando, mas infelizmente não estava. Uma vez no ensino médio comecei a comer mais já que não dependia mais dos meus amigos para a comida e podia comer o quanto quisesse. Eu ganhei peso substancial, mas não fiquei gorda, apenas mais saudável porque precisava daquela comida para me energizar. Comecei a me sentir menos letárgico e fraco o tempo todo, e minha saúde geral melhorou muito devido ao ganho de peso. Meu corpo também começou a parecer normal e eu estava realmente feliz com isso porque finalmente parecia um adolescente normal em vez de uma criança magra e desnutrida. Mas claro, minha mãe ficou horrorizada e começou a me pesar quase todos os dias porque notou o ganho de peso antes que eu percebesse e ela não aprovava isso. Quando percebeu que eu não estava perdendo peso apesar de suas advertências, começou a fazer exatamente o que havia prometido. Começou a me deixar com fome em casa. Ela tinha que me dar jantar porque meu pai estaria em casa naquele momento, mas ela me forçava a ir para a escola sem café da manhã e escondia todos os lanches, então eu não tinha nada para comer quando estava em casa. Essencialmente as únicas 2 refeições que eu fazia todos os dias eram o almoço na escola e o jantar em casa, e embora o almoço na escola tivesse me ajudado a ganhar peso uma vez, não era nutritivo o suficiente para sustentar isso. Então comecei a perder peso rapidamente novamente. Tudo veio à tona quando eu perdi a consciência durante uma aula um dia e tive que ser levada ao pronto-socorro porque simplesmente não acordava. Foi nesse dia que meu pai finalmente descobriu tudo. Muitas pessoas podem se perguntar por que eu não contei tudo ao meu pai desde o início. A razão era obviamente minha mãe. Eu tinha muito medo dela. Desde pequena ela praticamente implantou na minha cabeça que se eu contasse ao meu pai ou a qualquer outra pessoa que estava com fome ela garantiria que eu ficasse com fome pelo resto da vida. Dizer que estava com fome em nossa casa era praticamente a pior coisa que eu poderia dizer e eu estava proibida de usar essa palavra. Como qualquer criança eu estava apavorada com minha mãe e não queria cair em sua desgraça, então nunca falei contra ela porque tinha medo do que poderia acontecer se eu o fizesse. Além disso, talvez uma parte estranha de mim realmente quisesse que minha mãe me amasse pelo que eu era e desejava tanto sua aprovação que nunca falei contra ela. Meu pai também estava sempre muito ocupado e mal o via quando eu era criança. Para ele nada era mais importante do que ganhar dinheiro e ele era do tipo que trazia o trabalho para casa. Ele trabalhava muito e sou um pouco grata por isso já que foi graças a ele que eu tinha uma vida confortável. Eu era miserável, mas rica. Se ele percebeu que eu era muito mais magra do que as outras crianças da minha idade, nunca disse nada sobre isso até o dia em que acabei no pronto-socorro. Ambos os meus pais foram chamados enquanto meu pai parecia genuinamente preocupado comigo. Minha mãe apenas parecia realmente irritada. Soube depois que os médicos disseram aos meus pais que meu corpo estava sofrendo de desnutrição e que eu havia desmaiado de fome. Sugeriram que eu estava sendo privada de comida por alguém ou que estava me privando voluntariamente. De qualquer forma, a máscara da minha mãe caiu.
Quando chegamos em casa naquele dia, meu pai me sentou e perguntou o que estava acontecendo. Minha mãe estava na sala conosco, mas pela primeira vez eu não senti medo de falar por mim mesma. Contei a verdade ao meu pai e disse que era minha mãe quem estava me privando de comida. Também disse que isso não era algo recente, mas que acontecia desde que eu era criança e que eu não aguentava mais. Além disso, mencionei que minha mãe estava tentando me fazer participar de concursos de beleza durante toda a minha vida, mesmo eu nunca tendo interesse nessa área. Revelei tudo e disse ao meu pai que ela provavelmente estava tentando viver seus sonhos através de mim e queria que eu me tornasse uma modelo porque esse era o sonho dela, mas eu não podia mais suportar isso e estava cansada de ser privada de algo tão básico como comida. Eu tive um colapso emocional porque estava guardando tudo aquilo para mim mesma por vários anos e agora que finalmente havia exposto tudo me senti completamente sobrecarregada. Comecei a chorar e meu pai me consolou por um tempo. Depois me mandou para o meu quarto dizendo que eu poderia tirar uma soneca ou fazer algo para me distrair, pois não me permitiria voltar à sala de estar por um bom tempo. Eu sabia que minha mãe iria ouvir poucas e boas, então fui direto para o meu quarto e fiquei lá pelas próximas horas. Até hoje não sei exatamente o que aconteceu nas horas seguintes à revelação de que minha mãe estava me privando de comida e queria que eu realizasse os sonhos que ela não conseguiu. Tudo que eu sabia era que ouvia gritos abafados vindos do andar de baixo, mas sabia que era melhor não interferir. Meus pais se casaram muito jovens e estavam juntos desde o ensino médio, então raramente os ouvia brigar, mas aquela foi uma discussão feroz e eu sabia disso porque meu pai nunca perdia a calma. Ele sempre tentava resolver as coisas com minha mãe de forma tranquila quando tinham desentendimentos, mas aquela provavelmente foi a pior briga deles. Quando finalmente desci depois de quase 3 horas trancada no meu quarto, percebi que as coisas estavam relativamente calmas, mas minha mãe estava chorando no sofá e meu pai estava sentado em frente a ela com um olhar frio no rosto. Quando me viu, ele me disse que eu não precisava mais ouvir minha mãe e nem temê-la. Disse que eu podia comer o que quisesse e que não precisava me preocupar com meu peso contanto que eu estivesse saudável. Ele então me deu um dinheiro e me disse para ir comer uma pizza com meus amigos. Um luxo que eu não podia me permitir antes porque minha mãe ficava com todo o dinheiro e nunca me deixava comer fora com meus amigos. Eu fiquei eufórico e percebi que meus pais precisavam de mais tempo para resolver as coisas, então decidi deixá-los à vontade e sair com meus amigos. Quando voltei para casa, meus pais estavam dormindo em quartos separados, mas não tive coragem de perguntar a nenhum dos dois o que exatamente havia acontecido. Não sei o que meu pai disse à minha mãe ou sobre o que exatamente conversaram, mas sei que depois daquele dia tudo mudou para melhor. Minha mãe parou de controlar o que eu comia, o que foi ótimo. Infelizmente ela também parou de falar comigo, o que foi um pouco estranho pois ainda morávamos na mesma casa. Ela só falava comigo quando era absolutamente necessário. Meus pais não se divorciaram nem nada, mas começaram a dormir em quartos separados e ficaram mais distantes do que costumavam ser. No entanto, meu relacionamento com meu pai começou a melhorar no sentido de que após aquele incidente eu finalmente tive um relacionamento com ele. Antes disso ele estava sempre muito ocupado com o trabalho, mas depois ele começou a reservar um tempo para mim. Ainda era difícil manter uma conversa com ele por mais de 5 minutos, mas foi melhorando com o tempo. Esse incidente ocorreu no meu segundo ano do ensino médio, e quando cheguei ao último ano as coisas em casa tinham melhorado consideravelmente. Meu pai e eu finalmente podíamos conversar como pais e filhas geralmente fazem. Não posso dizer que meu relacionamento com minha mãe melhorou, mas pelo menos não piorou. Ela ainda só falava comigo quando era absolutamente necessário e tentava me evitar o máximo possível, mas eu não reclamava. Eu já tinha passado por muita coisa com minha mãe e só queria que as coisas ficassem em paz. Sempre me perguntei por que meus pais não se separaram, mas acho que foi uma escolha pessoal e eu não queria questionar isso, então nunca trouxe o assunto à tona com nenhum deles. Estou mencionando isso porque sei que muitos de vocês vão achar tão estranho quanto eu achava, mas queria que soubessem que não tenho uma resposta para isso. A única pessoa que provavelmente poderia explicar por que eles continuaram juntos seria meu pai, mas eu realmente não sei por que nunca se divorciaram. Quando chegou a hora de eu começar a faculdade, meu pai e eu estávamos muito bem e fiquei bastante triste por deixá-lo para trás. No dia em que fui para a faculdade, minha mãe me desejou boa sorte e se despediu de mim. Achei isso meio estranho porque por anos antes disso ela me ignorava e essa foi a primeira interação real que tivemos depois que contei ao meu pai a verdade sobre como minha mãe me tratava em casa. Quando fui para a faculdade, comecei a tentar manter contato com meus pais, incluindo minha mãe, porque apesar de tudo que aconteceu no passado, uma parte de mim ainda queria melhorar nosso relacionamento e trabalhar para consertá-lo. Sinceramente, sentia que se tentássemos minha mãe e eu provavelmente conseguiríamos fazer funcionar. Ela tinha muitos problemas, mas nenhuma pessoa é inteiramente má, e mesmo quando ela me privava de comida havia momentos de amor genuíno entre nós. Não me entenda mal, o que ela fez foi terrível e não acho que eu conseguiria perdoá-la por isso, mas mesmo naquela época havia bons momentos entre nós e isso provavelmente é o que me deu tanta fé em nosso relacionamento. Nos anos em que estive na faculdade, meu pai e eu mantivemos contato e conversávamos quase todos os dias. Tentei reconstruir meu relacionamento com minha mãe, mas não tive tanto sucesso quanto esperava. Ela quase nunca falava comigo e mesmo quando fazia parecia que não estava realmente presente ou interessada. Continuei tentando, mas também estava ocupada com trabalhos da faculdade e com meus amigos, então depois de um tempo parei de tentar falar com ela. Não me sentia nem culpada por isso porque ela nunca retribuiu meus esforços. É estranho pensar que ela arruinou minha infância e ainda assim eu era a que estava tentando conquistá-la. Depois que me formei, decidi voltar a morar com meus pais por alguns meses até economizar o suficiente para conseguir um
apartamento próprio. Quando voltei, as coisas estavam iguais. Meus pais ainda dormiam em quartos diferentes e eram praticamente estranhos que compartilhavam uma vida juntos. Minha mãe continuava quieta e indiferente, e era muito difícil para mim me adaptar a uma existência tão miserável em casa depois de ter passado tanto tempo na faculdade onde todos eram felizes ou pelo menos tentavam ser. Não aguentava mais, só queria uma família normal e faria qualquer coisa para isso acontecer. Algumas semanas depois de voltar, sentei com meus pais e disse que não suportava mais aquilo e que queria consertar nossa família. Ambos ficaram muito desconfortáveis e evitaram me olhar, mas eu insisti, disse que realmente esperava ter uma família feliz, algo que nunca tive. E sugere terapia familiar. Já tinha pesquisado sobre isso antes de sugerir e sabia que poderia nos ajudar. Eles protestaram no início, mas eu os convenci. Minha mãe foi particularmente difícil de convencer, insistindo que nossa família estava bem do jeito que estava e que não precisava envolver terapeutas e psicólogos. Mas eu a convenci dizendo que estava pronta para deixar tudo no passado e seguir em frente. Só queria que ela desse uma chance para nossa família acertar as coisas. Demorou, mas ela finalmente aceitou e começamos as sessões de terapia familiar. Realmente nos ajudou. Não nos consertou completamente como eu esperava, mas nos ajudou a falar sobre muitas coisas que estávamos reprimindo. Minha mãe e eu começamos a falar sobre muitas coisas que nunca pensamos que falaríamos tão abertamente. Na terapia ela admitiu que estava tentando impor suas próprias ambições em mim porque se sentia fracassada e queria estar conectada ao mundo da moda de alguma forma, mesmo que fosse através de mim. Reconheci isso e a perdoei achando que estávamos finalmente progredindo. Meus pais também começaram a fazer terapia de casal quando perceberam que era realmente eficaz. Nos meses em que fiquei em casa tudo estava ótimo. E mesmo depois de me mudar para meu próprio apartamento as coisas ainda estavam bem. Cheguei a dizer que finalmente teria uma família normal, mas acho que era pedir demais, especialmente da minha mãe. Ela e meu pai estavam resolvendo seus problemas na terapia e estavam indo bem, mas por alguma razão ela começou a sabotar nosso relacionamento novamente. Mesmo depois de ter se desculpado pelo comportamento passado e eu ter a perdoado, não sei o que ela esperava ganhar com isso. Agora que eu era adulta e ela não podia mais me forçar a ficar quieta ou fazer coisas que eu não queria, ela passou a me ridicularizar. Começou com comentários sobre meu peso, mesmo eu estando com um peso saudável. E depois passou a falar sobre minha aparência, tentando fazer parecer que vinha de um lugar de preocupação. Não acreditei nem por um segundo porque após passar toda a minha infância sendo monitorada por ela, sabia que ela estava tentando fazer a mesma coisa novamente, mas de maneira mais cuidadosa e astuta. Fui bastante direta e disse que se ela estava pensando em voltar aos velhos hábitos e tentar me controlar de novo, era melhor parar de ir à terapia conosco, pois seria uma perda de tempo se ela não estivesse realmente disposta a mudar seu comportamento. Se ela só queria se reconciliar comigo para poder controlar minha vida novamente, eu não queria isso e seria melhor nos mantermos afastadas. Ela tentou me convencer de que seus comentários vinham de um lugar de preocupação e hábito, mas prometeu que tentaria manter suas opiniões para si mesma. Isso foi há vários anos e ela cumpriu sua palavra, o que nos permitiu ter um relacionamento durante esse tempo. Meus pais resolveram seus problemas e voltaram ao normal depois de alguns anos de terapia e eu estava realmente feliz por eles. Alguns anos atrás conheci meu marido no trabalho e começamos a namorar. Então passou de ser apenas nós três para sermos quatro. Minha mãe ainda fazia comentários desagradáveis sobre meu peso e minha aparência de vez em quando, mas um olhar meu ou do meu pai a fazia parar e pedir desculpas imediatamente. Eu preferiria que minha mãe não fizesse esses comentários, mas isso ainda era melhor do que ela dizer essas coisas e não se arrepender. Conseguimos manter um relacionamento por tanto tempo porque estávamos ativamente tentando ser uma família feliz e normal como qualquer outra. Tenho que reconhecer que minha mãe realmente melhorou com o tempo e mesmo que tenha sido por alguns anos, pelo menos tive a chance de experimentar como é ter uma família normal. Mas então alguns dias atrás tivemos a festa de anúncio da minha gravidez e foi aí que tudo desandou graças à minha mãe. Por algum motivo ela achou que seria engraçado falar sobre meu peso na festa e fazer disso foco. Quando anunciei minha gravidez, a primeira coisa que minha mãe disse foi que agora eu finalmente tinha uma desculpa para engordar e comer o quanto quisesse sem ter que me preocupar com o que ela diria. Ela disse isso de forma brincalhona e muitas pessoas riram, mas eu não gostei. Mesmo assim resolvi aguentar e sorrir porque era para ser um dia positivo e eu não queria deixar minha mãe estragar isso para mim. Mas minha mãe não parou por aí e decidiu testar minha paciência. Fez mais algumas piadas insensíveis sobre como eu logo estaria me enchendo de junk food como costumava fazer e que iria inchar como um balão. Isso realmente me irritou e não sei se foram os hormônios, mas eu simplesmente perdi a paciência. Então respondi a ela e disse que era ousado da parte dela fazer piadas às minhas custas, especialmente sobre meu peso, dado que ela era a razão de todo o meu trauma de infância. Isso acalou e eu sabia que ela estava arrependida de todas as piadas maldosas que fez. Nunca tinha falado sobre a estranha obsessão da minha mãe com meus hábitos alimentares fora de casa, e ninguém além dos meus pais e do meu marido sabia disso, mas naquele dia não sei o que aconteceu comigo, mas eu simplesmente explodi e comecei a falar sobre isso. Estava bastante histérica, como soube depois pelo meu marido, e expus completamente minha mãe. Fiquei tão agitada que a acusei de ser abusiva, o que ela realmente foi, então não acho que fiz nada de errado. Tive que ser retirada da sala e depois do meu desabafo minha mãe ficou humilhada e meus pais foram embora em que
questão de minutos. Voltei depois de me acalmar para falar com os outros convidados e tentar remediar a situação porque não era do meu feitio me comportar daquela maneira. Mas depois de revelar como minha mãe me tratava, ninguém pareceu se importar com o meu desabafo e todos ficaram preocupados comigo, o que eu realmente apreciei. A festa terminou relativamente rápido depois disso e quando todos foram embora meu marido me disse que eu não tinha feito nada de errado e que estava orgulhoso de mim por me defender e não deixar minha mãe me dominar como costumava fazer no passado. Fico feliz que meu marido esteja do meu lado, mas infelizmente meus pais não estão. Não é surpresa que minha mãe ache que está certa e tenha chorado desde que isso aconteceu. Ela alega que estava apenas brincando e que eu não tinha o direito de humilhá-la na frente de todos os nossos convidados. Não entendo o que foi tão errado no que fiz porque apenas expus a verdade e fui honesta. Se ela não aguenta, não deveria provocar. Se fosse só minha mãe que achasse que exagerei, eu provavelmente não daria importância. Mas meu pai também acredita que fui longe demais e que devo um pedido de desculpas. Ele diz que minha mãe já havia se desculpado e que eu tinha aceitado suas desculpas na terapia. Então deveria deixar o passado para trás. Segundo ele, trazer à tona o tratamento dela na frente de tantas pessoas e fazê-la parecer a vilã quando ela estava realmente tentando mudar e tinha se tornado uma pessoa muito melhor foi inaceitável. Ele me disse que ela estava miserável e não parava de chorar desde a festa. E como é meu pai quem está falando, eu levei a sério. Tentei argumentar com ele e dizer que minha mãe começou com as piadas insensíveis, mas ele disse que talvez as piadas fossem aceitáveis e que eu estava sendo sensível demais. Não concordo com isso, mas não sei mais o que fazer. Será que fui errada ao expor minha mãe e o tratamento dela no meu anúncio de gravidez por causa de algumas piadas que ela fez? Atualização. Muito obrigada por todos os comentários. Meu marido e eu decidimos que não devemos nenhuma desculpa a ela ou ao meu pai e que eu estava completamente certa em expor a situação. Já aguentei muita coisa e deixei o passado para trás com generosidade, mas se ela não está disposta a respeitar isso, não há muito que eu possa fazer. Ontem disse ao meu pai que não iria me desculpar com minha mãe e que na verdade ela é quem me deve um pedido de desculpas por ter arruinado minha festa. Ele ficou muito bravo e disse que eu estava sendo sensível demais. Ele também mencionou que depois do meu desabafo na festa ninguém mais queria interagir com eles e que a família praticamente os cortou. Eu disse que isso não era minha culpa, mas ele insistiu que era e a conversa se transformou em uma grande discussão. Agora meu pai e eu não estamos nos falando mais. Não sei bem como me sentir sobre isso, mas definitivamente não vou fazer nada para consertar as coisas desta vez. No passado fiz o melhor que pude e funcionou, mesmo que por um tempo. Mas agora tenho minha própria família para pensar e não vou ficar correndo atrás deles para fazer as pazes, especialmente quando não sou a culpada nessa situação. Atualização 2. Acabei de perceber que minha mãe me bloqueou em todas as redes sociais. Não sei bem como me sentir sobre isso, mas nem tenho certeza se me importo. Já faz uma semana desde a festa e ela não se desculpou comigo. Então agora ela pode fazer o que quiser porque já é tarde demais para consertar as coisas comigo. Me bloquear não vai me fazer correr atrás dela para me desculpar por coisas que não são minha culpa. Atualização 3. Decidi bloquear meus pais em todos os lugares e cortá-los da minha vida para sempre. Foi uma decisão incrivelmente difícil de tomar, mas percebi que ao longo da minha vida eles só foram tóxicos para mim e isso termina agora. Meu pai sempre fez o mínimo necessário por mim, mas isso não é suficiente. E minha mãe é outra história. A razão pela qual eles nunca se divorciaram é porque queriam fazer o casamento funcionar mais do que queriam ser bons pais. Eles podiam ficar com raiva um do outro, mas eu sempre seria vilã para eles. É triste perceber que meu pai estava apenas fingindo todos esses anos, mas no fundo ele sempre escolheria minha mãe. Não importa o quão tóxica ou maldosa ela fosse. Minha mãe sempre seria maldosa e tóxica, mas eles podem continuar sendo como são, só que longe de mim. Acho que meu futuro filho só terá um par de avós e estou feliz com isso. Isso termina agora. Próximo relato. Sacrifiquei tudo para manter um relacionamento à distância com minha namorada na faculdade. Depois descobri que ela largou a faculdade, me traiu no México e criou conta em um certo site para fãs. Hilary e eu estamos juntos há quase 4 anos. Ela se mudou para a cidade no nosso 3º ano do ensino médio e rapidamente nos tornamos grandes amigos. Nunca me conectei com alguém tão profundamente quanto me conectei com ela. Declaramos nosso amor no segundo dia que passamos juntos. Os primeiros 2 anos foram os mais incríveis da minha vida. Fomos para a universidade juntos e passávamos quase todos os dias juntos. Hilary era tudo o que eu poderia pedir e achei que ela era a pessoa certa para mim. Me senti sortudo por ter alguém como ela. Nos primeiros 2 anos ela sempre falava sobre casamento, filhos e coisas assim, e eu estava totalmente envolvido. Sabíamos que queríamos ir para a mesma faculdade. Ela ia cursar licenciatura e eu engenharia. Mas quando chegou a hora de fazer o exame de diploma não consegui a nota necessária para ingressar em engenharia. Então as coisas meio que mudaram para mim. Era como se todo o meu futuro tivesse desmoronado. Vi meus sonhos de me tornar engenheiro se despedaçarem diante dos meus olhos. A decepção e frustração pesavam muito sobre mim, lançando uma sombra escura sobre tudo. Enquanto meus amigos celebravam seus sucessos e faziam planos para o futuro, eu sentia que estava parado, congelado no tempo. Hilary percebeu a mudança em mim. Como eu me retraía e me tornava distante. No início ela tentou me animar me lembrando de que havia outros caminhos a seguir, outros sonhos a perseguir, mas eu não conseguia me livrar da sensação de fracasso que me envolvia como um pesado manto. Me sentia um fracasso. Então alguns amigos me incentivaram a cursar ciências geológicas, algo que eu tinha interesse, mas nunca pensei em como poderia transformar isso em uma carreira, pois sempre foi apenas um hobby, mas decidi tentar. O único problema era que a faculdade que oferecia o curso ficava em outra cidade a cerca de 12 horas de carro da faculdade onde Hilary havia sido aceita para sua licenciatura. Me candidatei ao curso sem contar a ela. Sim, eu sei, péssimo namorado,
mas sabia que ela tentaria me dissuadir e eu já me sentia mal por não ter conseguido entrar no curso de engenharia que havia planejado. Acabei sendo aceito no curso, mas a empolgação de ser aceito rapidamente se transformou em pavor porque ainda não tinha contado a ela qual era meu novo plano. Como pude ser tão egoísta a ponto de escolher meu próprio caminho em vez do de Hillary e potencialmente arriscar nosso relacionamento no processo? Acabei reunindo coragem para sentar com ela e dar a notícia. Ela não disse muito, apenas acenou com a cabeça como se estivesse processando a informação. Então ela disse que já havia sido aceita na faculdade para a qual planejamos ir juntos e que não iria desistir disso, e eu a encorajei a não desistir. Ela ficou com raiva, chateada, decepcionada, tudo isso, mas disse que não queria me segurar. Eu disse que conversaríamos por telefone, mensagem e videochamada todos os dias se necessário. Eu disse que voltaria para todos os grandes feriados e para as férias de primavera e outono. Mas quando comecei as aulas à distância combinada com a escola e o trabalho começou a pesar muito em mim e no nosso relacionamento. Em retrospectiva, pode ter sido uma tolice, mas decidi priorizá-la acima de tudo. Ela se tornou a coisa mais importante na minha vida. Me senti um idiota por deixá-la e o maior perdedor por me afastar de todos os meus amigos e familiares. Acabei indo muito mal naquele ano porque faltava as aulas só para fazer videochamada com ela. Eu ficava acordado até tarde falando com ela e perdi o foco. Deixava de fazer as tarefas e acabei em período probatório na faculdade. Pensei em desistir, mas minha família insistiu para que eu continuasse. E acabei ficando muito deprimido. Ela parecia estar florescendo e indo muito bem. Dizia que sentia minha falta, mas que não iria a lugar nenhum e que isso era apenas temporário. Ela disse que estávamos fazendo isso pelo nosso futuro e isso foi o que me manteve em frente. Ela basicamente me deu um amor duro e eu meio que saí dessa. Havia finais de semana em que ela dizia que planejava vir me ver, mas acabava desistindo no último minuto dizendo que precisava estudar para uma prova. Eu não queria tirar isso dela e olhava para a situação como uma responsabilidade. Eu tinha um trabalho a fazer e ela também. Voltei para o Natal e mal a vi. Atribuí isso ao fato de que o Natal é uma época ocupada do ano e ambos tínhamos família para visitar e todos queriam um pouco da minha atenção enquanto eu finalmente estava na cidade, exceto minha própria namorada. Quando chegou o recesso de primavera ela me disse o quanto estava animada para me ver e todas as coisas que tinha planejado, mas quando voltei ela disse que estava muito doente. Uma noite fui deixar sopa caseira e sanduíches para ela, mas foi uma visita rápida. Ela nem me beijou nos lábios dizendo que não queria me passar a doença. Fiquei desanimado quando voltei para a faculdade. Trabalhei duro para melhorar a mim mesmo tentando começar meu segundo ano com o pé direito. Finalmente encontrei meu ritmo e finalmente chegou o recesso de verão e voltei para casa. Embora estivesse infeliz e lutando contra a depre, nunca deixei transparecer. Assumi a responsabilidade pelas minhas emoções e fiz o meu melhor para fazê-la feliz. Nosso relacionamento, que antes era vibrante, mudou, mas atribuí isso ao fim da fase da lua de mel e à adaptação a uma rotina. De repente ela começou a expressar uma forte oposição a ter filhos. Mesmo que eu nunca tivesse abordado o assunto e ainda não quisesse filhos, foi também quando ela mencionou casualmente que poderia viver sem se casar, um sinal de alerta que ignorei. Mas apesar dessas dicas, escolhi ignorá-las. De repente pensei, ok, talvez eu não queira me casar e talvez eu não queira ser pai. Eu estava disposto a deixar tudo isso de lado por ela. Durante esse tempo quase consegui um emprego dos sonhos várias vezes, mas sempre fiquei um pouco aquém. E cada vez que isso acontecia sentia que o respeito dela por mim diminuía. Era um estágio que teria aberto as portas para minha carreira. Disse a mim mesmo para parar de ser irracional e paranoico e novamente ignorei algo que deveria ter sido um sinal de alerta. Isso nos leva ao nosso último ano juntos. Quando começamos a namorar tínhamos relações íntimas o tempo todo, ao ponto de faltar aulas para ficarmos juntos. Ambos tínhamos uma libido alta e era incrível. Mas no ano passado tivemos um total de 3 vezes. Claro, eu não estava por perto, mas ainda assim. Enquanto eu estava fora ela falava sobre o que faria comigo quando eu voltasse. Como se fosse me pular na primeira oportunidade. Mas não foi nada disso. E cada vez que acontecia era como se ela estivesse me fazendo um favor depois de eu praticamente implorar. Apesar de pedir constantemente ela sempre respondia que não se sentia atraente. Mesmo assim respeitei seus desejos e permaneci ao lado dela porque meu amor por ela era muito forte. Durante esse tempo meus relacionamentos com todos os meus amigos se deterioraram um pouco, principalmente porque eu estava lutando com a distância tentando equilibrar a faculdade e manter meu relacionamento com ela, além de batalhar seriamente contra a depre. Nesse período devo dizer que ela estava trabalhando duro e cuidando muito bem de si mesma. Ela perdeu peso e estava particularmente bonita. Ela começou a frequentar a academia regularmente e rapidamente perdeu muito peso. Fisicamente ela estava quase irreconhecível e sua personalidade parecia ter mudado também. Ela se tornou emocionalmente distante de mim, deixando de mostrar a carência e a necessidade de atenção que caracterizavam nosso relacionamento antes. E mesmo quando me mostrava afeto parecia forçado e insincero. Tentei conversar com ela sobre isso várias vezes, mas ela sempre me tranquilizava dizendo que tudo estava bem. Me convenci de que estava exagerando e que minhas inseguranças estavam tomando conta de mim devido a ler muitas histórias semelhantes no Reddit. Estar perto dela se tornou insuportável, mas não conseguia terminar com medo de que fosse tudo coisa da minha cabeça. Eu queria desesperadamente uma prova concreta do que estava sentindo. Um dia tive o suficiente e disse a ela que parecia que não estávamos mais em um relacionamento. Tivemos uma grande briga e senti que estava falando com uma estranha, alguém que eu conhecia tão intimamente, mas que agora não reconhecia mais.
Hillary disse que era tudo coisa da minha cabeça e que tudo estava bem, que ela estava apenas trabalhando duro pelo nosso futuro e que eu precisava confiar nela, mas no fundo eu sabia que algo não estava certo. Era como se uma nuvem escura tivesse se instalado sobre nosso relacionamento, lançando uma sombra sobre tudo o que tínhamos. Não conseguia me livrar da sensação de que ela estava escapando de mim. Ela disse que eu só precisava focar em mim e seguir em frente, que tudo estava bem. Então ela sugeriu que fossemos ao México nas férias de primavera, disse que seria o lugar perfeito para relaxar e passar um tempo íntimo juntos. Eu rapidamente adorei a ideia e passamos a noite animados procurando pacotes com tudo incluído. Finalmente encontramos um que funcionava para nós dois e íamos nos encontrar lá. Bem, alguns dias antes da viagem ela me disse que não poderia mais ir. Hillary disse que tinha que trabalhar em um projeto importante e não podia tirar folga para a viagem. Fiquei decepcionado e acabei explodindo, mas ela ficou irritada dizendo que estava fazendo isso por nós e que eu precisava ser mais compreensivo. Eu disse que ela estava me deixando com uma conta alta que deveria ser dividida entre nós dois e que essa viagem era para salvar nosso relacionamento. Parecia que ela não estava mais priorizando isso. Então ela disse que eu estava sendo irracional e egoísta, que não entendia o quanto ela estava trabalhando duro e que tudo o que fazia era por mim e pelo relacionamento. Então recuei. Tentei entender a importância do trabalho dela e não quis pressioná-la a vir comigo. Mas não consegui evitar a sensação de que estava sacrificando minha própria felicidade e bem-estar pelo nosso relacionamento apenas para ser acusado de não ser suficientemente solidário. Parecia um tapa na cara. Ela disse que eu ainda deveria ir para a viagem e que ela me ligaria todas as noites para fazermos videochamadas. Disse que a viagem seria boa para mim, para relaxar e tirar a mente da faculdade. Então acabei indo ao México sozinho. Nas noites em que deveríamos fazer videochamada, ela dizia que precisava dormir cedo, então só conversávamos por cerca de 20 minutos. Uma noite ela disse boa noite e nos despedimos. Estava rolando o feed no Instagram e vi um story de uma amiga em comum nossa num bar tomando shots e Hillary estava com ela. Pensei, Talvez este seja um vídeo antigo que nossa amiga está postando agora. então fui ao Messenger e vi que Hillary estava ativa há 30 minutos, mas ela disse que ia dormir 2 horas atrás. Então por que ainda estava acordada? Fui ao Snapchat, mas Hillary havia desativado sua localização ao vivo. Normalmente ela compartilhava a localização, mas eu nunca tinha precisado usar isso. Voltei ao Instagram e mandei uma mensagem para nossa amiga perguntando em que bar ela estava. Ela respondeu dizendo o nome do bar e enviou uma foto de uma bebida na mão. Então eu sabia que era ao vivo, que ela estava lá naquele momento, e sabia que Hillary também estava. Mandei uma mensagem para Hillary dizendo: Achei que você estivesse dormindo. Tentei ver o story de novo, mas nossa amiga já o tinha deletado. Agora eu estava fervendo de raiva. Hillary não respondeu. Tentei dormir, mas não consegui. Ainda era cedo e havia um bar na praia que estava aberto. Então me vesti e desci para tomar uns drinks. Acabei conhecendo algumas pessoas lá e havia uma mulher atraente que estava sendo bastante flertadora comigo chamada Sofia. Nós bebemos juntos e ela me convidou para voltar ao quarto dela. Ela acariciou minha perna e eu coloquei minha mão para impedir que ela fosse além e disse que estava lisonjeado, mas que estava com alguém. Ela se desculpou dizendo que não sabia e que respeitava totalmente. Acabamos nos adicionando no Instagram, o que foi totalmente inofensivo, e adicionei algumas outras pessoas do grupo dela também. Todos acabamos nos divertindo um pouco e eu realmente gostei da noite. Hillary não respondeu minhas mensagens e na manhã seguinte mandei outra. Cerca de 2 horas depois ela respondeu dizendo que saiu com Trish, nossa amiga em comum. Disse que Trish precisava sair e a chamou de última hora, então foi acompanhá-la. Perguntei por que ela mentiu e ela disse que não mentiu, só não achou necessário me avisar porque pensou que eu estaria dormindo. Eu perguntei por que ela achava que eu estaria dormindo, se eu estava sozinho e ela pensava que eu era um perdedor? Ela respondeu surpresa perguntando de onde eu tinha tirado isso, e eu disse que não fui dormir, mas fui a um bar e conheci algumas pessoas legais. Acho que fui marcado em uma foto onde Sophie estava com o braço ao meu redor, mas havia um grupo de pessoas na foto. Então 1 hora depois Hillary me encaminhou a foto e disse: Pessoas legais, hein? Li a mensagem e não respondi. Naquela noite um amigo meu me mandou uma mensagem dizendo que viu Hillary no bar com Trish e que ela estava com outro cara. Perguntei: Que cara? E ele me enviou uma foto de Hillary sentada no colo de um desconhecido. Depois ele enviou outra foto do cara beijando o pescoço dela e em seguida uma em que eles estavam praticamente dançando em cima um do outro. Então, lá estava eu no México sozinho e descobri que minha namorada estava me traindo. Meu amigo me mandou uma mensagem pedindo desculpas e eu disse para ele não se desculpar. Mandei uma captura de tela da mulher que tentou ficar comigo na noite anterior e ele me disse: Você sabe o que eu faria. E eu sabia. Então fui ao Instagram e mandei uma mensagem para a Sofia a convidando para jantar. Fomos jantar e sentamos em um bar à beira da piscina. Começamos a nos conhecer e ela perguntou sobre o que eu tinha dito antes, que estava namorando alguém. Eu disse: Esqueça o que eu disse. Então contei a ela basicamente toda a minha história de vida e mostrei as fotos de Hillary com o outro cara. Sofia então disse que a oferta dela ainda estava de pé e eu aceitei. Ela até pegou meu celular e tirou uma selfie dela em uma parte do meu corpo que vou deixar para sua imaginação. Vamos dizer que vim ao México para relaxar e esquecer a escola. E realmente consegui. Mais tarde naquela noite publicamos aquelas fotos de Hillary e o novo cara nas minhas histórias sociais com a legenda: Miss Hillary é uma traidora que vai ensinar a próxima geração. Você quer que ela ensine seus futuros filhos? Então ela me mandou uma mensagem dizendo: Como você pôde fazer isso? O que você está pensando? Você está fora de si? E mais um monte de coisas. Ela perguntou como eu podia tratar minha namorada assim. Eu respondi: Namorada? Estou solteiro. Posso fazer o que eu quiser no paraíso? Então mandei a foto de Sofia me agradando e disse que estava fazendo isso pelo meu futuro. Atualização:
Voltei do México e descobri que Hillary tem uma conta no site que é para faz. Um amigo meu tirou uma captura de tela do perfil dela e me enviou, e era definitivamente ela. Parece que ela esteve bastante ocupada enquanto eu estava na faculdade. Enviei as capturas de tela para a família e os amigos dela. A essa altura eu já não me importava mais. Então descobri que Hillary nem estava indo para a faculdade. Ela largou no primeiro semestre porque tinha reprovado em algumas matérias, mas conseguiu fingir que estava frequentando. Atualização 2. As ações de Hillary tiveram grandes implicações para a reputação e posição social de sua família na comunidade. O pai dela era uma pessoa de bastante importância e acabou perdendo alguns clientes importantes. A reputação dele sofreu um golpe do qual ele não conseguiu se recuperar. Passaram por tanto estresse que os pais dela acabaram se divorciando e o pai dela se mudou da cidade. Não sei para onde ele foi, nunca perguntei, mas ainda falo com a irmã de Hillary de vez em quando. A mãe delas não fala com Hillary, ela não é mais bem-vinda em casa e está trabalhando em uma loja. O site dela não está mais ativo. Hillary e a família estão totalmente desgraçados, perderam tudo. Sinto pena da irmã dela. Enquanto isso estou terminando a faculdade e me sentindo muito bem. Finalmente tirei minha cabeça da areia e conheci algumas pessoas novas aqui. Está começando a aparecer um lar e até falo com Sofia de vez em quando. Ela está planejando vir me visitar no próximo mês. Não estamos colocando expectativas, somos amigos. Ela é legal e estamos apenas nos divertindo pela primeira vez em muito tempo. Não me arrependo de ter me mudado para cá e de ter feito algo por mim mesmo. Acho que não ter conseguido entrar em engenharia foi uma das melhores coisas que poderiam ter me acontecido. A vida é estranha.